Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar sequência às nossas aulas do terceiro ano, ainda continuando aí com a geometria espacial. Na aula passada nós vimos a parte de prismas, focando principalmente em duas características muito cobradas no Enem, que é o seu volume e a área total, ou a área de superfície do prisma, tá certo? Hoje nós vamos ver os cilindros. Na verdade, os cilindros, ele é um caso particular de prisma. Ele é até um pouco mais simples de se estudar do que mesmo os prismas, tá certo? Então vamos aqui. Um cilindro, acho que esse sólido geométrico vocês já viram, muitas e muitas vezes, é muito utilizado pela indústria de embalagens, tá certo? Você tem aqui uma circunferência na parte de cima e na parte de baixo, envolvido aí pelo material, ok? Então, pessoal, focando naqueles dois itens, que é a área total e o volume, vamos aqui estudar no cilindro, ok? Quando eu falo de área total, eu estou falando do material utilizado para construir esse cilindro, tá certo? Então, se o cilindro ele não tiver a parte de cima, ele for um recipiente aberto, então na área total você não vai contar essa base. Mas se ele for totalmente fechado, aí você tem duas bases, ok? Outra coisa, estamos trabalhando, mais uma vez, com a figura reta, com o cilindro reto, ou seja, a sua altura forma aí um ângulo de 90 graus, entre as bases. Nós temos também os cilindros oblíquos, ele dá uma inclinação aqui, ficando um pouco inclinado, tá certo? Então, para você calcular a área total ou a área de superfície de um cilindro, você vai ter que calcular a área da base, você vai somar a área da base mais a área lateral, ok? Se ele tiver as duas bases, aí você vai fazer duas vezes a área da base mais a área lateral. Então, por que o cilindro ele é um pouco mais simples de estudar do que o prisma? Ou seja, ou ele é, como eu posso dizer, é um caso particular de prisma. Porque no prisma, você pode ter uma base quadrada, uma base triangular, uma base quadrangular, pentagonal e assim por diante. No cilindro, não. No cilindro vai ser sempre um círculo. Então, aqui, eu sei qual é a área do círculo. A área do círculo a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui a gente deve ter estudado aí nos anos anteriores. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, dá para eu jogar já aqui na fórmula e cravar a área da base. Então, seria 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral. Então, para eu saber a área lateral, vou planificar esse cilindro. O que é planificar uma figura? Você abrir ela no plano, tá? Como se eu pegasse aqui e rasgasse essa lata aqui e abrisse ela, botasse as tampas, abrindo para que ela pudesse ficar em um plano, ok? Então, toda figura, que nós vamos estudar, é interessante que vocês saibam como é que é ela planificada, que também é uma das partes muito cobradas pelo Enem, a planificação de figuras, tá certo? Todo ano tem questões de planificação e de projeção, que também é outro conteúdo que a gente vai dar uma olhada. Então, se eu abrir esse recipiente, eu vou encontrar algo parecido com isso aqui, Vou ter aqui a parte da lateral e aqui em cima eu vou ter uma base e aqui embaixo a outra base. Mais ou menos isso, tá? Então, se eu quiser fechar, eu fecho aqui as bases e enrolo novamente aqui a lateral, ok? Então, para eu achar a área total disso daqui, o material gasto para fazer esse cilindro, eu já coloquei ali que eu vou utilizar 2 vezes a área das bases. Falta essa área aqui. Como eu falei para o prisma, a área lateral vai ser sempre um retângulo, tá certo? Vai ser sempre esse retângulo aqui. Só que aqui no cilindro tem uma coisa diferente. Ó. Esse lado aqui, do retângulo,
ele coincide com o comprimento dessa circunferência. Se você baixar aqui essa tampa, né, e enrolar esse cilindro novamente, essa linhazinha aqui vai ficar sobre essa daqui, para poder ficar fechado, né? Tá certo? Essa linha aqui vai ficar sobre essa daqui. Ou seja, esse lado aqui equivale ao comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência, a formulazinha é 2πr. Vocês devem também ter visto em outro momento aí da vida escolar de vocês. Então, esse lado aqui eu posso chamá-lo de 2πr. Tá certo? E esse lado aqui, ó, do retângulo, esse lado aqui, é justamente esse aqui, ó. É justamente essa linhazinha aqui. Eu não abri esse cilindro. Isso daqui é a altura do cilindro. A altura do cilindro. Tá certo? A altura do cilindro. Então, a minha área lateral vai ser a área desse retângulo aqui. Como é que eu calculo a área do retângulo? É um lado vezes o outro, né? É chamado base vezes a altura. Então, a área lateral vai ser base, né? Ou seja, vai ser esse lado aqui, ó, 2πr vezes a altura. Tá certo? Então, isso aqui é a área total. 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Ok? Então é interessante você entender como é que é essa fórmula, né? Porque se você for memorizar uma fórmula dessa aqui, ela é bastante extensa, tá? Mas nada mais é do que duas áreas de círculo, que são as duas bases, mais a área desse retângulo aqui, que é 2πr, o comprimento da circunferência, vezes a altura, ok? Essa fórmula da área total, você ainda pode escrever de outra forma, tá? Você pega e coloca 2πr em evidência. É como se você tirasse o 2πr daqui e 2πr daqui. Aí fica assim, ó, 2π vezes r. Eu retirei dessa parte. Eu retirando aqui, me sobra um r, porque r ao quadrado, eu só tirei um r, então fica r. Se eu tirar 2πr daqui, me sobra o h. Então, r mais h. Então, essas duas fórmulas são equivalentes. Tanto faz você memorizar essa como essa. 2πr que multiplica r mais h. Ok? Então, para um cilindro, se você souber o raio e a altura, você encontra a área total, a área lateral, o volume, né? O que a questão estiver pedindo. Basta você saber o raio e a altura. Ok? Então, essa é a área total de um cilindro. 2πr que multiplica r mais h. Ou você pode utilizar essa daqui, tanto faz. Tá? Esse π aí, as questões podem trazer arredondados, mas é aquele valorzinho lá de 3,14, né? Aproximadamente aí 3,14. A questão pode pedir que você adote como sendo 3 ou 3,1, tá certo? Ou então mantenha, né, o π como sendo uma constante na resposta. Ok? Então, essa é a área total do cilindro. O outro item que a gente estuda, né, com mais afinco aqui na geometria espacial é o volume. O volume. O volume para o cilindro é da mesma forma que se calcula o volume para o prisma, que seria a área da base vezes a altura. Só que para o prisma da aula passada, eu não poderia cravar uma fórmula só, porque depende da base. E o prisma pode ter uma base quadrada, triangular, quadrangular, ou pentagonal. Então o prisma ele varia a base. Para o cilindro, não. Para o cilindro ele não varia. A base vai ser sempre um círculo. Então, o volume do cilindro, eu posso dizer qual é a fórmula. A área da base vai ser sempre πr ao quadrado. E a altura, vezes a altura. Então, a formulazinha para se calcular o volume de um cilindro.
tá certo? O espaço ocupado, a capacidade que cabe aí dentro de um cilindro. Πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura, tá? Isso aqui é a área do círculo. A gente está trabalhando com esse π porque estamos trabalhando com círculo, tá? A base de um cilindro é um círculo, ok? Então, muito se assemelha ao prisma. Ele é mais tranquilo por conta de a sua base ser sempre um círculo. Ele dá um pouco mais de trabalho para quem se assusta aqui com o π aqui pelo meio, né? Mas o π é esse númerozinho aqui irracional, que vai aproximadamente 3,14. Tá certo? Ok? Então, essa é a aula de cilindros. Por hoje era só. Até a próxima. Valeu, pessoal.